No programa de hoje, vamos conversar com o cardeal arcebispo do Brasil, ele que é arcebispo metropolitano em São Paulo, e conosco vai conversar a respeito da missa, antenada com todos os representantes da igreja pelo mundo, a pedido do Papa Francisco, pedindo paz na Ucrânia, em relação ao que está acontecendo com a Rússia, e vamos falar também sobre a campanha da fraternidade. Seja bem-vindo, Dom Odilo, ao nosso Espaço Cidadão. Pois não, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um prazer tê-lo conosco. Dom Odilo, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário inicialmente em relação à importância desta celebração que aconteceu no mundo inteiro, a pedido do Papa Francisco, sobre a questão da paz, a necessidade de paz na Ucrânia, a partir do que está acontecendo em relação à Rússia. Este dia 25 de março, o Papa Francisco realizou um gesto importante em favor da paz, rezando pela paz e consagrando a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, uma devoção que nós temos na Igreja Católica, ligada a Nossa Senhora de Fátima, que pediu muito que rezássemos pela paz e pela supressão dos conflitos e das guerras. Hoje o Papa fez isso em Roma e, com ele, também os bispos no mundo inteiro, em todas as dioceses, celebraram, os padres, normalmente também, nas suas paróquias, celebraram da mesma forma a missa nessa intenção pela paz. A paz é, naturalmente, fruto da justiça, do respeito. A paz é fruto da conversão do coração. E, claro, que, no fim, é dom da graça de Deus para aqueles que aceitam mudar a violência em relacionamento de respeito pela dignidade do próximo, de superar todos os comportamentos e atitudes soberbas que acabam querendo subjugar o próximo. Então, os governantes têm que fazer a sua parte, eles negociam, eles fazem as suas formas de pressão internacional para cessar as armas, mas também os cidadãos, individualmente, mesmo se não têm esta responsabilidade e a força que os governantes têm, os cidadãos, sim, eles fazem sua parte mediante a cultura da paz que eles vão cultivando também desta forma, tomada de consciência sobre o dever da paz, da justiça, do respeito recíproco, e pedindo a Deus que mova os corações, que toque os corações para que mudem de atitude para superar o conflito e viver a paz. Em relação a esse conflito, a Igreja Católica no mundo inteiro toma alguma posição específica ou a participação é exatamente em fazer esse apelo, esse pedido pela paz, diante das nações que estão envolvidas, a Rússia, a Ucrânia, e o outro lado do mundo, com a OTAN, com outros países envolvidos também, muitos estão tomando determinada posição. E aí eu queria saber, nesse caso, Dom Odilo, qual tem sido a posição da Igreja Católica, o senhor como representante do Papa aqui no Brasil, existe algo nesse sentido? Não, eu não sou representante do Papa no Brasil. É o núncio apostólico. É o nome mais forte, O senhor é o nome mais forte do Papa no Brasil, Não. O núncio apostólico é o representante do Papa. Eu sou arcebispo de São Paulo apenas. Então, mas é muito clara a posição da Igreja, manifestada através da posição do Papa. É claramente a condenação da guerra. A solidariedade com o povo ucraniano que está sendo agredido, que foi invadido, que está sendo destruído. Esta é uma posição muito clara. Não há justificativa para essa guerra, que
que possa, de alguma maneira, deixar neutro quem use o mínimo de bom senso e, portanto, a posição nossa é claramente contra essa agressão que é feita a um povo. Não foi a Ucrânia que agrediu, a Rússia que invadiu, está agredindo injustificadamente o povo ucraniano. Dom Adilo, e eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco o pensamento que o senhor tem em relação à seguinte situação. Muitas vezes, circulando pelas ruas, não só do Brasil, mas também especialmente de São Paulo, eu observava, passando pelo centro, que aqui e acolá existiam algumas situações de pobreza, mas que houve um tempo em que essa situação visivelmente tinha minimizado muito. E frequentando São Paulo, no atual momento, como também várias partes do Brasil, é de ficar assombrado com a quantidade gigantesca de pessoas em situação de rua, com o aumento da pobreza extrema, né, e do próprio desemprego, né? Eu gostaria de uma palavra do senhor em relação a isso. A que é que o senhor atribui, né, isso que está acontecendo no país atualmente, que está gerando esse impacto tão forte de aumento da pobreza? Este é um fenômeno atual que tem, naturalmente, muitas explicações e é de difícil solução. Podemos dizer que aqui em São Paulo, onde eu vivo, onde a gente atua, há muito trabalho sendo feito, mas é como enxugar gelo, né? É um contínuo, né? Vai e vem, e está ligado a muitos fatores. Um deles é, sem dúvida, o tráfico de drogas. Outro fenômeno que está atrás disso também é o desemprego. Sim, muita gente desempregada, mas eu acho que não é só isto, né? Não é só isto. Há também um reflexo da forma de condução do país? Olha, eu vi isso também, vejo em Roma, estive mês passado na Itália, em Roma, vejo isso na Alemanha, vejo nos Estados Unidos, eu vejo em tudo que é lugar, na Argentina. É um fenômeno no momento presente das grandes cidades, dos grandes aglomerados urbanos, onde, de alguma forma, este é também um modo de vida que muitas pessoas assumem, e onde há muitos que o Papa fala, né, descartados, né? Tempos atrás falava-se dos sobrantes, né? Os que não conseguem se situar na metrópole, que é exigente, que é altamente competitiva, onde cada lugar de trabalho é disputado e requer certa qualificação e certa condição para se manter no trabalho. E depois, por outro lado, é um fenômeno, claro, onde, atravessando certos momentos da situação econômica, agora tivemos a situação da pandemia, a situação de moradores de rua, por exemplo, aumentou enormemente durante a pandemia. Isso, claramente, tem fatores, tem causas próximas, mas há um conjunto de causas, Eu não vejo solução, a não ser que haja aqui um investimento pesado, né, em moradia, em trabalho, em fomentar trabalho, fomentar lugares de trabalho. E aí, muitas vezes, a própria política de segurança no trabalho acaba dificultando, claramente. Não é que não deva ter segurança no trabalho, sim, mas, às vezes, as exigências demasiadas de segurança no trabalho ou no emprego dificultam o acesso ao emprego, né, ao trabalho. Haveria que rever alguma coisa nesse caso para dar oportunidade de trabalho, porque, senão, a segurança no trabalho beneficia quem está com o emprego garantido, mas os que não estão com o emprego garantido não têm acesso e vão para a rua, acabam indo para a rua. E depois também a moradia. A moradia é um benefício importante, um bem que não pode ser deixado simplesmente à iniciativa privada. Há muitos que não têm acesso à moradia.
e, portanto, deve-se providenciar acesso à moradia de uma forma ou de outra. Eu entendo que somente digamos, uma espécie de pacto político de todas as forças políticas da cidade, do país, pode resolver isso. Para políticas públicas bem conduzidas, coerentemente assumidas, que podem levar uma solução a esta situação. Do contrário, vamos continuar mais ou menos nessa situação que está e piorando mais, né? Piorando mais. Eu acredito que há solução, por exemplo, construção de moradias. Será que não há possibilidade de construção de moradias para essa população? Segundo, que isso não se faça apenas numa cidade. É claro, se em São Paulo se resolve, todo mundo vem para São Paulo, precisa fazer em cada lugar. Precisa fazer em cada lugar essa política, para que isso não se concentre apenas num lugar, né? E as oportunidades de trabalho, sim, precisam ser oportunizados lugares de trabalho, condições de trabalho em todo lugar, não apenas em alguns lugares, senão, claramente, esta situação continua. Essa situação continua. E por outro lado, é necessário, e aí voltamos ao tema da educação, uma forma de educação para a autonomia, não para dependência, não para dependência. E, por isso mesmo, olha, quem trabalha, quem tem um lugar de trabalho, seu ganho de vida, vai se tornando autônomo, independente, ele sai da dependência. Então, essa política, digamos, de criar cada vez maior dependência, ela também dificulta uma maior reinserção na vida autônoma, vida responsável e corresponsável com a sociedade. Mas eu entendo que é um problema extremamente complexo, onde todos precisam fazer a sua parte. É claro que os que agora estão na rua precisam ser socorridos agora, não podem ser abandonados à espera de que chegue uma solução para todos. Precisam ser socorridos agora, enquanto isso já se vai pensando em soluções para que no futuro não haja novos moradores de rua por falta de trabalho, falta de casa, por falta de oportunidades. E assim, pouco a pouco, as soluções vão ajudando a resolver, digamos assim, mais amplamente essa situação. Dom Odilo, e vamos falar um pouquinho agora também em relação à campanha da fraternidade, que é o nosso tema principal, né? Acabamos abordando, em virtude dos fatos, esse acontecimento da missa, em pedido de paz no mundo inteiro. E em relação à campanha da fraternidade, que é o foco principal da entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse nos falar, né? Qual é o tema e qual é o lema neste ano da campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade, todos os anos, durante o período da Quaresma, no tempo da preparação da Páscoa, refere-se a uma questão, a um tema da vida da sociedade, onde há a necessidade de maior solidariedade, maior fraternidade, em última análise, maior caridade. Neste ano, o tema e o âmbito é o da educação. Entendemos que a educação é importantíssima para criar fraternidade, para educar, digamos assim, para suscitar atitudes de respeito, de não violência, de justiça, assim por diante, todas as atitudes necessárias que nós queremos numa sociedade fraterna, respeitosa. Então, entendemos que a educação é importantíssima para a fraternidade. Educação e fraternidade combinam muito. A educação poderia ser instrumentalizada para o contrário. Educação para a violência, educação para o ódio, educação para a discriminação, e assim por diante, para atitudes egocêntricas, egoístas. Mas isto não levaria a uma sociedade melhor. Em vez, uma educação que inclua atitudes coerentes, corretas no trato do próximo. E isso, sim, leva a uma sociedade de superação de tantas mazelas que aí estão. Por isso, entendemos que é um tema muito pertinente. Educação e fraternidade casam muito bem. E entendemos também que a educação, nesse sentido, é um verdadeiro ato de amor. Claro, a educação precisa ser planejada, precisa ser
bem paga, ela tem que ser feita também de maneira profissional e assim por diante. Mas, no fundo, boa educação ela não acontece se não tem também o amor, né, a doação no ato de educar. E aí entendemos como educação não apenas educação na escola, na universidade, mas educação que começa em casa, no berço, no relacionamento familiar. Ali é a primeira educação informal, que é fundamental para a vida e para formar pessoas sociáveis. Então, o tema Educação e Fraternidade propõe uma educação humanizadora, né, que tenha no centro a pessoa humana, não educar para apenas, né, outros fins, mas, em primeiro lugar, formar a pessoa humana, que a pessoa humana bem formada será um bom cidadão, será um bom trabalhador, será um bom marido, será uma boa esposa, será um bom companheiro de trabalho, e assim por diante. Formar bem a pessoa deveria ser a primeira meta da educação. Sem dúvida. Dom Odilo Scherer, cardeal, arcebispo metropolitano de São Paulo, conosco hoje no Espaço Cidadão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, na prática, né, considerando a atual situação do Brasil, onde há atitudes até desumanas por parte de autoridades públicas, até o próprio presidente da República, né? E quando a gente pensa nesse tema da educação, como é que a gente pode, na prática, digamos assim, vivenciar aquilo que está no texto base da campanha da fraternidade, a grande mensagem que se tenta passar para os cristãos? O texto base da campanha da fraternidade orienta para muitas atitudes e muitas ações concretas. E é interessante quem tiver o alcance ao texto base, ele está acessível, naturalmente, para todos, ler e olhar o que ali se sugere. São muitas iniciativas, mas o básico, como eu já dizia, é pensar, por exemplo, em casa. Cada casal, cada família, cada mãe, cada pai pode também colocar-se essa questão. Que tipo de educação estamos dando para os nossos filhos? Que tipo de educação nossos filhos estão recebendo na escola, por exemplo, né? Ou então na rua, né? Porque a rua educa também, né? E uma Espontaneamente. educação que seja plural, né? Que respeite o outro, que respeite o diferente, né? Exato. Que tipo de educação estão recebendo os nossos filhos? Uma primeira reflexão, né? Que, claramente, uma educação plural, que seja respeitosa de todos, né? Que seja respeitosa de todos, não discriminatória, não educando para preconceitos e assim por diante. Segundo, onde a educação não está boa, ora, a educação é um direito de todos, é um dever do Estado. Então, as pessoas devem se mobilizar, né? Só vai melhorar se as pessoas buscam, se mobilizam, se organizam para buscar o que é do seu direito. E isso vale muito para a educação, para a escola. Onde, por exemplo, uma escola está deficitária, mesmo fisicamente, construção mal feita, está suja, quem sabe, ou falta professor, ou, né, etc., não tem as condições físicas para uma boa educação. Ora, os pais precisam se unir e reivindicar, buscar claramente com quem de direito para que tenham o acesso à boa educação. E E existem os assim, conselhos escolares, né? Mas muitas vezes os exato, pais ou responsáveis não mas ocupam muitas aqueles vezes isso não espaços importantes, né? onde tem, claramente, é hora de atuar, mas muitos lugares nem tem isso. E Muitas pode ser vezes isso não criado, né? precisa ser criado. Então, são coisas muito concretas que, normalmente, estão ao alcance, mas acabam faltando por muitas razões. Então, uma ideia importante é esta, que a educação dos filhos não deve ser simplesmente terceirizada. Os primeiros responsáveis pela educação são os pais. E não basta dizer, meu filho está na escola, eu lavo as mãos, daqui para frente não tenho mais nada a dizer. Não é verdade. O filho está na escola, mas continuam os pais os primeiros responsáveis por ver se ele está bem na escola, se a escola está indo bem, e para ajudar o filho e ajudar a escola a fazerem bem a sua parte.
Dom Odilo, o senhor pode afastar um pouquinho mais assim, que o senhor está bem perto da câmera. Pronto, Pois perfeito. não. Agora a gente está lhe vendo melhor. Dom Odilo, e que outro aspecto pode ser incentivado na campanha da fraternidade, tratando deste tema da educação, quando a gente pensa na iniciativa das autoridades públicas, né? O senhor fala agora sobre a importância da família na educação, né? Não confundir educação com instrução. Instrução tem na escola, né? Mas quando a gente pensa do ponto de vista da responsabilidade das autoridades públicas, o que é que a campanha da fraternidade recomenda? Realmente recorda às autoridades o seu dever no âmbito da educação. As autoridades públicas dos diversos níveis, município, estado e União, têm suas responsabilidades próprias, que não devem faltar, e depois zelar para que também a verba destinada à educação chegue à educação e não se perca pelo caminho em corrupção, em desvios e assim por diante. A verba que deveria beneficiar finalmente os educandos, muitas vezes acaba se perdendo pelo caminho e beneficia outros que não são os interessados diretamente. Portanto, ali há necessidade de vigilância, um zelo para que também o esforço educativo do Estado alcance o seu objetivo e não seja em vão. Por outro lado, é claro, a campanha de fraternidade recorda, é claro, as autoridades públicas que olhem de maneira toda especial para as camadas mais desassistidas, mais pobres da população. São as imensas periferias urbanas, onde vive grande parte da população brasileira, mas também os que vivem mais afastados no interior do Brasil, muitas vezes sem muitos recursos, onde ainda as coisas são muito precárias, E eu mesmo tenho visitado alguns lugares da Amazônia e visitando as escolas, a gente vê que falta muita coisa para que ela seja aquilo que se imagina minimamente como escola. Então, que de fato o esforço público, o dinheiro público destinado à educação chegue lá, haja também pessoas bem preparadas para assumir a educação localmente e a educação possa alcançar o seu objetivo. É uma educação que emancipe o cidadão também, não é, Dom Odilo? Eu acho que é outro ponto fundamental que merece ser discutido, né? Que trabalha digamos assim, o entendimento de um cidadão independente, proativo, né? E que em comunidade, em cooperação, né? Ele consiga, de fato, ser um ser humano melhor a cada dia, ajudando aos outros, ajudando a construir a sua própria comunidade também, não é? Se a educação cumprir bem a sua parte, o educando acaba sendo emancipado, né? Isso é uma meta da educação, mas a primeira ação é fazer bem a educação. Fazer bem a educação, que o cidadão bem formado, educado, ele será emancipado, saberá usar a sua liberdade e portanto, será alguém que vai participar, digamos, de maneira corresponsável da vida da sociedade. Além da importância da questão do humanismo e da solidariedade, né? Eu me recordo de uma frase do grande mestre Paulo Freire, né? Quando dizia que quando a educação não é emancipadora, né? O sonho do opressor, o sonho do oprimido é virar opressor, né? Quando não se trabalha esse aspecto também, né? Pensando ainda a questão da importância da solidariedade, né? Você disse Paulo Freire, está dito. Exatamente, uma grande referência, né? Dom Odilo, e assim no dia a dia, como tem sido a atividade da Igreja Católica em todo o Brasil, né? Para fazer com que a coisa saia do papel, com que esse texto base da campanha da fraternidade, que trata do tema da educação, ele ganhe as paróquias, ele ganhe as ruas, ele chegue até as comunidades, né? Mesmo quem não são paroquianos, os que não forem, por exemplo, da religião católica, mas eles podem receber algum tipo de ação que vem desenvolvido pela campanha da fraternidade, que, aliás, em geral, trabalha de maneira ecumênica, né, nesses temas de campanha,
é porque todos os povos estão envolvidos, todas as religiões estão envolvidas nesse interesse comum, né? Sobretudo agora que o interesse comum é o de educar nessa campanha. A campanha da fraternidade, a cada 4 anos, é feita de forma ecumênica, mas, mesmo quando não é explicitamente promovida de forma ecumênica, ela aborda temas que interessam a todos, não interessam só aos católicos, né? Agora, como ela está sendo desenvolvida no Brasil, precisaria ver em cada lugar. Eu mal apenas sei de São Paulo, né? No Brasil afora, né? Mas, de Precisaria modo geral, assim, como são é que está reuniões de pelo Brasil multiplicadores, né? profundo todo o que está acontecendo na campanha de fraternidade. O Brasil é grande. Em todo caso, o que sei dizer é que, de fato, a campanha está sendo feita e capilarmente nas nossas paróquias, comunidades, nas organizações eclesiais. Onde mais, onde menos, mas ela está acontecendo. E aqui, naturalmente, entendemos que se trata de uma ação, digamos, que não pretende colher os frutos amanhã. É uma ação que vai colher os frutos a longo prazo. É uma semeadura, né? E a gente tem que acreditar, ter esperança que o fruto virá. O fruto virá. Quando se trabalha com educação, não se pode pretender o fruto imediato, né? Os pais que têm crianças, por exemplo, vão educando, esperando colher o fruto daqui a uns 15, 20 anos, né? Sem Com um dúvida. filho crescido, educado, bem formado, né? Que tem atitudes corretas e assim por diante. Então, a educação é uma ação de esperança, né? Mas com a certeza de que onde se planta a boa semente, o fruto virá. Onde não se planta, não dá para esperar muito fruto, né? E, portanto, é uma ação, digamos assim, de esperança, onde um dia os frutos aparecerão. Sem dúvida. Muito bem. Quero agradecer a participação de Dom Adilo Scherer, cardeal, arcebispo metropolitano de São Paulo. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão e deixe um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, Dom Adilo. Pois não, sempre à disposição e vamos lutando, vamos em frente, tem esperança, tem esperança. O Brasil tem tantas possibilidades e, por isso, nós esperamos que um dia consigamos ter melhores condições de vida para toda a população. Maravilha.